Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte da UOL Sport onde André Hernan traz as últimas notícias do mercado da bola do São Paulo. Além disso, informações sobre esse treinamento do Crespo que tem motivado muitos jogadores. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e vamos aí para o vídeo. São Paulo, hein? Tem novidade pintando na tela, porque o São Paulo anunciou agora há pouco a renovação de empréstimo do Marcos Antônio. É isso. Já era uma negociação que estava sendo conversada, né? Ele que pertence a Lazio. E agora assinou um novo vínculo, André Hernan, até 30 de junho de 2026. É um modelo de reempréstimo, né? Com a Lazio, porque o São Paulo está sem condições financeiras de exercer a opção de compra que tinha no contrato que vencia 30 de junho, que venceu 30 de junho. Então, o São Paulo, através da diretoria de futebol, né, do Carlos Belmonte, isso aí é muito mérito do Belmonte, o Belmonte foi lá e convenceu a Lazio, né, a prorrogar esse empréstimo, né? E aí, em conversas ali, o Rui Costa com a diretoria da Lazio, eles conseguiram esse reempréstimo, né? E esse reempréstimo foi dado o sinal positivo da Lazio. E aí, o que acontece? É um reempréstimo onde você tem as metas mais baixas, né? Você tem umas metas curtas, vira praticamente uma obrigação de compra. E aí a compra fica em 2026, que é o final desse período aí que foi anunciado pelo São Paulo. E aí o São Paulo vai comprar o jogador no ano que vem e aí desafoga um pouco o caixa, né? O presidente Casares, inclusive, postou nas redes sociais que a dívida caiu um pouquinho, né? Tem lá a porcentagem, tudo, da dívida que diminuiu um pouco. É uma dívida gigante? É uma dívida gigante, mas o São Paulo está trabalhando para diminuir, não é fácil, não é da noite para o dia, né? Então, o São Paulo espera ter um caixa um pouco mais folgado no ano que vem para poder exercer essas compras como a do Marcos Antônio. E o legal, assim, que eu queria trazer de bastidor em relação ao Marcos Antônio, é que o Marcos Antônio está agradando muito ao Crespo nos treinos. Então, assim, o Crespo ainda no trabalho não formou time. Ele formou, por exemplo, ataque. O ataque, ele teve uma hora que ele formou lá com o Rian Francisco, teve uma hora que ele colocou o André Silva, aí tem Dineno também. E a dupla de volantes, para falar do Marcos Antônio, tem sido em todos os treinos, não foram muitos, é bem verdade, ainda vai ter toda a intertemporada, mas nesses trabalhos todos que o Crespo fez, a dupla de volantes é Alisson e Marcos Antônio. Então, o Marcos Antônio e o Alisson, me parece, ou caminha para ser a dupla de volante do Crespo nesse primeiro momento dele. 3 zagueiros com os 2 volantes. Olha só, então já temos um time sendo desenhado aí. Já está começando a ser desenhado. Pelo menos pelas observações iniciais dele. Assim, não me parece que num primeiro momento o lateral esquerdo, por exemplo, seja o Enzo Dias. Né? Me parece que vai ser o Wendel que é mais ofensivo, porque ele vai jogar com uma linha de 3 zagueiros. Né? E até o Enzo Dias, por ser um jogador que tem esse poder de defesa, de defender, numa situação de emergência, já que você tem o Juan Tressoldi, que a gente vai falar daqui a pouco, fora, e você tem 4 zagueiros e não mais 5, você pode até improvisar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga. É uma possibilidade. Não está sendo discutido isso, não está sendo treinado, mas é algo que está sendo pensado por algumas pessoas de dentro do São Paulo. Então, assim, pode ser Cedric, pode ser Mike, que é o lateral que vai subir da base. Ferrarese não é mais lateral, isso está bem claro na cabeça do Crespo. Ferrarese é zagueiro. O Wendel, que tem essa característica mais de ataque, pode ter mais oportunidades para ter uma sequência, mostrar realmente esse jogador, porque o Wendel é um jogador que vem recebendo críticas do torcedor de São Paulo, e eu acho que são críticas muito adiantadas já. Acho que tem que dar um tempo para o jogador se adaptar. Estamos falando de um jogador de seleção brasileira. Acho que a torcida não pode pichotar, e também não estou querendo ser sommelier de torcida, mas acho que também não pode pichotar um jogador que é importante como é o Wendel. Então, assim, o São Paulo está se desenhando. E o Marcos Antônio é um cara que já está ganhando a confiança do Crespo.
Você falou do Tressoldi, quero te perguntar sobre ele e sobre Alan Franco também. O Tressoldi não vai dar. Venceu o contrato no dia 30 e o São Paulo queria fazer o mesmo que fez exatamente com o Marcos Antônio, que era uma renovação para jogar para 2026, o pagamento. Mas aí o Sassuolo não aceitou as condições. Tem a questão da lesão, que ainda é uma incógnita, o tempo de recuperação. Não sabia se ele ia fazer a cirurgia aqui ou na Itália. Então, o São Paulo não conseguiu essa confirmação de reempréstimo e o jogador vai mesmo retornar para o Sassuolo. Diante disso, Crespo e diretoria ainda não conversaram sobre se vai ao mercado para buscar zagueiro. Que vai buscar um meio-campista, vai buscar um jogador de velocidade dos lados do campo, São Paulo já está buscando, mapeando o mercado. Agora, se vai buscar zagueiro também, ainda não teve essa conversa com o Crespo e eles vão conversar ao longo dessa intertemporada. Enquanto isso, o São Paulo trabalha com o elenco que tem. Do Alan Franco, houve um avanço no sábado, uma conversa, houve um avanço, já tem praticamente zerada ali as diferenças da proposta que o São Paulo enviou para o Alan Franco, na questão de tempo de contrato, de grana. Está pegando, e isso não é um problema, já é algo superado, mas precisa ser ajustado, o que o São Paulo deve para os representantes. E o que me comentaram, o que eu ouvi ali na apuração, é que o São Paulo quer anunciar a renovação ou fechar a renovação do Alan Franco antes da volta do futebol brasileiro, antes do retorno aos gramados, que seria dia 12. Então, São Paulo aí, no máximo na próxima semana, para renovar com o Alan Franco, que seria uma excelente notícia. E detalhe importante, um último bastidor importante. Nessa última conversa, o São Paulo ouviu do Alan Franco o seguinte: fiquem tranquilos, eu quero ficar no São Paulo, mesmo ele já podendo assinar pré-contrato contra o time. Essa informação é importante nessa negociação, né? Ainda mais para esse esquema com 3 zagueiros, aí que essa renovação se torna ainda mais importante. São Vicente, quem também está se protegendo do friozinho por lá, é a minha parceira Estela Gomes, que está na porta do CT do São Paulo. A gente fica na expectativa nessa janela de muitas contratações, muitas chegadas. No caso do São Paulo, tem muitas saídas também, né, Estelinha? Boa tarde. É isso, meu amigo. Olha, para os cariocas estavam reclamando do friozinho, aqui tá 16 graus, Vini. Aqui tá frio de verdade. Vamos lá. Pois é, muitas saídas. Só nessa semana, 3 saídas aqui do CT da Barra Funda do São Paulo. Dentre eles, são 3 certas e uma que praticamente está certa, viu, meu amigo? Não tem nada oficial, mas é muito, muito próximo de que o Matheus Alves vá para o CSKA da Rússia. Uma venda de 6 milhões de euros deve acontecer. O jogador nem se reapresentou ao elenco, não está treinando com o time, está muito próximo de fechar e de ir para a Rússia. Além dele, também o Igor Vinícius, lateral direito. Esse sim já é oficial, né? Ele vai para o Santos. O contrato com o São Paulo seria até o fim deste ano, mas a diretoria entendeu que precisava de um espaço na folha salarial, então acabou liberando o jogador para o rival Santos. O Igor Vinícius até fez um post nas redes sociais, agradecendo pelos mais de 200 jogos realizados com a camisa do Tricolor, enfim. Será uma falta aí no elenco do Hernan Crespo. Além dele, o Juan, zagueiro, ele estava com um contrato junto ao Sassuolo da Itália, o contrato que encerrou ontem, na segunda-feira, um contrato de empréstimo, né, junto ao São Paulo. Os 2 clubes não chegaram a um acordo para que o jogador permanecesse ao futebol brasileiro e por isso ele retorna para a Itália. Ele que vai ter que passar por um procedimento cirúrgico no joelho, então ainda não sabe muito bem quando ele deve retornar aos gramados. Além deles, o volante Lisiero, que não atuou, inclusive, durante o ano de 2025, teve o contrato encerrado ontem, assim como o Juan. O São Paulo chegou a oferecer um novo vínculo com o mesmo valor salarial. O jogador acabou não aceitando e, por isso, sem um acordo entre os dois, acabou sendo liberado o Lisiero, que segue sem clube. Bom, o São Paulo entende que precisa de um ponta e um meia para esse segundo semestre, então tá atrás, sim, de novos jogadores para preencher esse elenco agora com o Crespo para o segundo semestre. Lembrando que trouxe o centroavante Juan de Neno, ele que já estreou diante do Vasco naquela derrota ainda pelo Campeonato Brasileiro. É isso, Vini. A gente vai ficar de olho, porque a janela abre já daqui a alguns dias, né? Então, novas movimentações devem acontecer aqui no CT do São Paulo. Um beijo, meu amigo.
Valeu, um beijo, bom trabalho para Estela Gomes, lá no CT do São Paulo, lá na Marquês de São Vicente. Vou trazer aqui mais algumas informações do mercado da bola de São Paulo numa matéria do GE. Saídas, chegadas e permanências. Como o São Paulo atua no mercado antes de abertura de janela. Tricolor busca pelo menos 2 reforços no período de transferências que começa neste dia 10. Desde a pausa do Brasileirão, no dia 12 de junho, o elenco do São Paulo já passou por algumas mudanças. Ainda à espera de um atacante e um meia armador, o Tricolor vai para a segunda metade da temporada com pelo menos 3 saídas. Quem ainda não deixou o elenco, mas deve ser vendido é o meia Matheus Alves. O garoto está sendo negociado por 6 milhões de euros, dinheiro de pinga, para o CSKA. Ele não está mais nem treinando no CT e não deve continuar no Tricolor. Igor Vinícius, que já foi negociado com o Santos, né? O São Paulo liberou ele tinha contrato até o final do ano. O clube agora ficará com 20% de uma futura venda do jogador. Já o zagueiro Juan precisou voltar ao Sassuolo. Ele estava emprestado ao São Paulo até a última segunda-feira e as partes não chegaram num acordo para que ele permanecesse no Brasil. O jogador terá de passar por outro procedimento cirúrgico e o prazo de retorno aos gramados seria incerto ainda. Outra saída confirmada foi do meio-campista Lisieiro, não ficará no São Paulo, também está de saída. Já na questão de permanência, Marcos Antônio renovou, ficará ainda no São Paulo, até porque o Crespo olha o jogador com bons olhos, gosta do potencial do jogador. Além disso, já de olho no mercado de transferências, entende que precisa de pelo menos um ponta e um meio-campista para esse segundo semestre. Por causa dessas necessidades, o São Paulo também sondou o atacante Biel, mas o clube tem interesse em vender o jogador e não emprestá-lo. E aí fica mais difícil para o São Paulo por estar sem caixa. Além disso, o André Hernan trouxe informações exclusivas sobre a questão da renovação de Alan Franco. Tudo muito bem encaminhado, tudo indica que o jogador ficará no São Paulo. Enfim, essas foram algumas das informações aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser também deixar sua opinião. Até o próximo vídeo. Valeu!